Estrutura do mercado de moedas. Bom, a estrutura do mercado de moedas vamos começar a definir em relação a tamanho e liquidez, tá? Ao contrário dos outros mercados financeiros como a Bolsa de Nova York e a nossa B3, né? O mercado de Forex ele não tem uma localização física. Isso é importante estar diferenciando dos demais mercados. No mercado cambial, grande parte do volume de negociação ocorre no que chamamos de mercado interbancário. Vocês vão entender muito bem o que é essa rede de mercado interbancário, que é composta por redes eletrônicas, tá, de negociação que são utilizadas pelos grandes bancos. Lembra que eu falei logo no início que esse mercado ele foi criado pelos bancos e para os bancos? Então é uma rede interligada entre os bancos, tá? É uma rede eletrônica para que ocorra a transação entre eles de uma forma contínua 24/5. Esse mercado ele funciona na maioria das vezes a partir de domingo à noite, ok? Até sexta-feira à noite, por volta das 6, 7 horas, depende muito do horário de verão, ok? Mas por volta de 6, 7 horas abertura no domingo da noite e 6, 7 horas fechamento na sexta-feira. E durante a semana ele vai estar rodando 24 horas. Então o que significa isso desse mercado ser descentralizado? Tá? Que ele está espalhado por todo mundo, tá? Sem uma localização central. Tá? Ele não tem para a nossa bolsa aqui, tem uma localização central, tem a Bolsa de Valores localizada em São Paulo. Então nós temos uma localização dessa bolsa de forma centralizada. Já o mercado de câmbio, por ser um mercado que é a troca, né, a movimentação, compra e venda, é de forma global, não tem como ser centralizado. Bom, o mercado de Forex ele é de longe o maior mercado financeiro, tá pessoal? Como eu já falei, e o mais popular do mundo. Ele opera de forma global, né? Todos os países praticamente têm a necessidade de estar indo nesse mercado de alguma forma, seja governo central, seja os grandes bancos, seja as grandes organizações, as grandes empresas. Quando você vai numa casa de câmbio para fazer a compra do dólar, para viajar para os Estados Unidos, por exemplo, é nesse mercado que é feita essa movimentação, ok? Estrutura do mercado de ações. Vamos entender primeiro a estrutura do mercado de ações, como é que funciona. O mercado de ações, diferente do mercado de moedas, ele é centralizado. O que seria essa centralização? Nós temos então o mercado, tá? Como a nossa bolsa aqui tem localizada lá em São Paulo, tem um endereço físico onde todas as ordens, tá, de vendedores e compradores segue um único local, uma única, tá, convergência de vendedores e compradores para ser executado essas ordens num único local. Já o mercado de moedas, de câmbio, de Forex, de FX, ele é tudo descentralizado, tá? Ao contrário, então, das ações, o mercado de futuros, que nós vimos que o mercado de futuros também ele é centralizado, o exemplo da Bolsa de Chicago, a CME, você não precisa passar por uma troca centralizada, tá? Como a Bolsa de Nova York, a B3. Então, fica aí já a dica, vocês já ficam sabendo que é um mercado totalmente descentralizado. Você vai entrar dentro de uma rede global de trocas, que se acumulam em clusters, né, interbancário, que são os provedores de liquidez, que é a rede dos grandes bancos, os bancos centrais, os fundos de investimento, corretoras, né, e traders de varejo, que acaba também fazendo parte desta liquidez do mercado. Quem negocia no mercado de Forex? Isso é importante, vocês estão entendendo, né, como é que quem está negociando, quem está do outro lado, tá, quando você manda a ordem, para ter a melhor compreensão de como o mercado funciona, como o preço se movimenta. Inicialmente, então nós temos aí 4, tá, participantes: os grandes bancos, governos e bancos centrais, grandes sociedades comerciais e especuladores. Vamos falar um pouco de cada um. O que são esses bancos centrais, tá? Que está no topo, tá? No topo tá esses bancos centrais, tá? E os bancos comerciais. Os bancos centrais, tá, nacionais, tais como o Fed, tá, dos Estados Unidos, pegando como exemplo, né, tem o Banco Central de cada país. Ele desempenha um papel importante no mercado de Forex, né, como autoridade monetária principal. O seu papel consiste em atingir a estabilidade do preço e da sua economia. Vamos pegar o Banco Central aqui do Brasil, né, quando o dólar começa a subir muito, a gente vê a intervenção do Banco Central. Tá? O Banco Central vai lá e começa a vender dólar para tentar controlar esse movimento de alta do dólar. E já os bancos comerciais, tais como o Citigroup, o Barclays, né, os grandes bancos, eles fornecem liquidez ao mercado de Forex. Eles estão ali especulando, tá? Eles têm um volume de negociação todos os dias
então eles estão participando diretamente, seja movimentação deles, especulação do banco ou de seus clientes, ok? Bom, as grandes sociedades comerciais, empresas que participam do mercado de câmbio com o objetivo de fazer as suas negociações, por exemplo, a Apple, né, deve primeiro trocar o dólar americano por ien japonês na compra de peças eletrônicas do Japão, tá, para seus produtos. Como o volume de comércio é muito menor, né, do que o do mercado interbancário, esse tipo de mercado ele tipicamente lida com os bancos comerciais, né, para suas transações. Então eles buscam esses bancos comerciais. E por fim os especuladores, tá, por terceiro especuladores, que é o maior volume de transação, 90% de todo o volume de negociação, né, neste mercado é do perfil especulativo, tá? Seja do mercado do grande varejão ali, né, do mercado de varejo, quanto também dos grandes bancos que estão especulando ali com o objetivo de tirar uma fatia de lucro do mercado. É importante você saber que o mercado, esse mercado de câmbio, mercado de moedas ou Forex, até o final de 1990, ele era apenas, tá, para os grandes, né, bancos, né, como que eu já falei, é um mercado feito pelos bancos e para os bancos. Para você abrir uma conta, né, num banco desse para operar o Forex, era necessário uma grande quantia, muito dinheiro, ok? O varejo, nós de varejo, era impossibilitado de operar nesse mercado. Então, depois de 1990, com os brokers, com as corretoras, tá, foi que possibilitou então o mercado de varejo, dessa forma aumentando muito, né, a liquidez do mercado. Nós vimos que os especuladores, que grande parte é do varejo ali, faz parte desse montante, ok? Então o Forex ele inicialmente era somente para os bancos, tá, e as grandes instituições. Bom, negociação no varejo. É fácil operar no mercado de moedas. Com 100 dólares, tá, pessoal? É possível abrir uma conta em qualquer corretora, em qualquer broker, ok? E você opera ali apenas com um notebook ou um computador, com uma boa conexão, você consegue operar nesse mercado global. Vamos para as vantagens e desvantagens desse mercado também. Bom, vantagens do mercado. Baixo custo de transação, tá? A maioria das corretoras, elas cobram um spread, né, no momento em que você entra numa operação. O que é o spread? É a diferença, o ask bid, a diferença entre compra e venda. Então sempre quando você vai comprar um pouquinho mais caro, tá, do que o preço normal. Se o preço está, vamos pegar como se fosse uma ação, em 11 você vai pagar 11,02. Esse seria o spread, que é o que a corretora está ganhando de comissão, como se fosse mais. E existem corretoras que, além de cobrar o spread, também cobram uma comissão. Então, o que vai diferenciar é o tipo de corretora, o tipo de broker, que a gente vai estudar mais à frente. Tamanho de lote. Um lote inteiro, tá? Um lote inteiro de um par de moedas, por exemplo, de um euro USD, é 100 mil dólares, ok? Porém, esse lote no mercado, através das corretoras, no mercado interbancário, é um lote, tá? O mínimo é um lote, mas através das corretoras eles conseguem fracionar isso, que eles pegam um montante, né, um grande número de operações de ordem, consolidam e mandam para esse mercado interbancário. Então você consegue lançar ordens fracionadas de 1/10, por exemplo, 1/10 de um lote de 0,1 ou 1/100 de um lote de 0,01, que no mercado quando você vai abrir a conta lá, 0,1 significa mini lote, um lote inteiro, o 0,1 mini lote e o micro, que é o 0,01. Okay? Bom, um mercado 24 horas, essa também é uma grande vantagem, possibilita você escolher o melhor horário para operar. Às vezes você não tem, você trabalha durante o dia, mas você quer operar nesse mercado e você tem horário noturno. Existe um mercado asiático que tem uma boa movimentação, alguns pares de moedas que se movimentam legal nesse horário, né? O ien, o dólar australiano, o dólar Nova Zelândia, onde as bolsas, né, desses países estão abrindo, tá? Estão em movimento mais ativo nesse horário da noite, por exemplo. Okay? Então, eu quero operar, eu tenho horário pela madrugada, por 4 horas da manhã, 5 horas, tem abertura do mercado de Londres. É um dos melhores momentos em que o mercado fica bem volátil, bastante líquido. Então é bem flexível a questão de horário, essa é uma das vantagens. O maior mercado, então por ser um mercado que nós vimos que lá movimenta mais de 6 trilhões de dias, a dificuldade de manipulação acaba sendo mais difícil. Outra vantagem, a alavancagem, tá?
pequeno capital é possível movimentar um grande volume financeiro. Por exemplo, tem corretoras que oferecem 1 para 400, 1 para 500. Então, se você tem 1.000, depositou 1.000 vezes 400, você teria 400 mil para operar uma alavancagem de 400 vezes. Que essa é uma vantagem, porém, quem não sabe utilizar a alavancagem acaba sendo uma desvantagem, porque da mesma forma que você pode ganhar muito dinheiro utilizando a alavancagem, você pode perder muito dinheiro utilizando a alavancagem de forma incorreta. Vários tipos de serviços gratuitos, inúmeros sites, tá, e serviços sobre Forex, a própria plataforma de todas as corretoras lá fora é gratuita. Nós temos uma excelente plataforma que é o MetaTrader. O MetaTrader é uma plataforma muito amigável, muito fácil de utilizar e é totalmente gratuito, tanto para operações em conta real quanto para teste e conta demonstrativa também, que essa é uma das vantagens. Possibilidade de reinvestir o lucro em tempo real. Tá? O resultado do lucro ou prejuízo é disponibilizado na sua conta de forma imediata. Tá? Então, você ganhou 100 dólares, já está ali para você reinvestir ele, você vai aumentando o seu saldo de forma imediata, ok? Diferente às vezes, eu lembro quando eu operava no mercado, não sei se ainda é dessa forma, mas você ganhava, mas caía D1, D2, né? Ganhava o saldo e ia somando, ia caindo na sua conta após um tempo. Nesse mercado não, você fechou a operação, é instantâneo. Se teve lucro ou prejuízo, se tiver prejuízo vai lá e retira do seu saldo, se tiver lucro, acrescenta no seu saldo. Sem grandes riscos de gap, né? Por ser um mercado 24 horas, 5 dias por semana, durante a semana dificilmente nós vamos ter gap, tá? Somente em momentos de alta volatilidade, às vezes um momento de notícia, né? Notícia de alto impacto, que pode ocorrer os gaps, mas mais de 95, 99% podemos afirmar que o mercado que não tem o gap. O gap pode ocorrer sim no final de semana, quando fecha na sexta-feira à noite e reabre no domingo à noite, tá? Então pode ter algum tipo de gap diferente da bolsa, que nós temos praticamente todos os dias um gap, tem? Principalmente para aqueles que gostam de ficar um pouco, fazer um swing posicionado de um dia para o outro, o susto aí do gap. Sem a centralização, menor possibilidade de manipulação dos preços no mercado de Forex. Então, por ser um mercado que ele não é centralizado, né? Cada um está formando um preço, então a melhor formação de preço, tanto para compra quanto para venda, é o que vai valer naquele momento que você está executando a ordem. Mais vantagens: alta liquidez, facilidade de entrar e sair das operações, é muito rápido, mesmo com volume financeiro alto, tá? Você entra, a sua ordem é instantânea, tanto de compra quanto de venda. Valor baixo de investimento, uma abertura de conta, tá? Então com pouco capital você consegue abrir, tem corretoras que exigem mínimo de 100, outras 500 dólares, mas é um valor baixo, tá? Sem a necessidade de precisar de muito dinheiro para entrar no mercado. Dezenas de pares de moedas, tá? Nós temos, além dos pares de moedas, nós temos mais dezenas de outros instrumentos financeiros, como nós já falamos, né? Instrumentos agrícolas, temos os commodities, temos os índices, vários índices, temos ações americanas, temos ADRs do Brasil, temos imensa a variedade, a gama de instrumento financeiro em uma única plataforma. Acesso igual à informação, tá? As informações e notícias importantes são em tempo real. Nós temos diversos sites, tá? 100% de forma gratuita, onde saem as notícias ali em tempo real de forma instantânea. Conta demonstrativa, essa é uma grande vantagem. A conta demonstrativa desse mercado, ele é um espelho da conta real. Então o que está acontecendo na conta real acontece na conta demonstrativa. Então você consegue treinar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até desenvolver o seu psicológico, até desenvolver a sua estratégia, até entender como é que funciona o mercado, de uma forma sem colocar em risco o seu capital, de uma forma com capital virtual, com capital de forma demonstrativa. E isso não vão te cobrar nada, é 100% gratuito. E aqui nós temos um exemplo, um gráfico com os gaps. Aqui o mercado, abertura em gap, tanto para cima quanto para baixo. Esse é de uma ação, a Petro 4, Petrobras. Então aí nós temos esse grande problema, principalmente para aqueles que querem operar, né? Ficou posicionado e quer operar para um outro dia, para um segundo dia, pega esses movimentos aí que pode ter gaps, que se for a favor, tudo bem da sua posição, mas se for contra, um grande prejuízo, acaba gerando um grande prejuízo. Já o mercado de moedas, ó, a grande diferença, esse é o par de moedas Euro-USD, tá? Olha como é muito difícil a gente encontrar um gap. Normalmente a gente vai encontrar um gap, ó, como aconteceu aqui, ó, o mercado fechou, essa barra vermelha,
e abriu, teve um gap bem tímido aqui, ó, esse azul, que foi é um candle pequenininho de domingo temos 1 hora de mercado, ok? Então fechou na sexta e abriu no domingo. Fora isso, aqui novamente, ó, aqui novamente, mas fora isso, ó, fechou, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui e assim por diante. Então dificilmente nós vamos encontrar um gap durante a semana no mercado de moedas.